rei da internet brasileira. Dos tempos em que gravava vídeos caseiros em um quarto apertado até se tornar um dos maiores nomes do entretenimento digital, Júlio Cocielo é um exemplo de como o humor e a autenticidade podem transformar vidas. Mas, como toda grande história, a dele também tem altos e baixos. Do sucesso explosivo às polêmicas que quase arruinaram sua carreira. Hoje, vamos mergulhar na trajetória do homem por trás do canal Canalha, as conquistas, as quedas e as reviravoltas que moldaram esse tubarão da internet brasileira. Câmera 9, então eu tô testando o áudio, tô gravando dos dois, só espero que eu não exploda o ouvido de ninguém. E aí, seus puta! Eu dei uma sumida desse canal primeiro porque eu dei uma desanimada, né, do YouTube, como vocês viram. Do YouTube não, desse canal, né, vamos, calma lá. Isso aqui, ó, eu não me aposentei. Inclusive, falando sobre filho, eu não quero mais ter filho. Esse é o papo de hoje. Isso até me faz lembrar do meu pai, que meu pai uma vez falou isso. Ele chegou e falou, ó, não quero mais ter filho. A minha mãe inocente falou, ai, que bom, João, que eu também não quero. Minha mãe achou que ele tava falando de mais um, mas ele tava falando dos que ele já tinha e sumiu. O começo de tudo. Humor, internet e a virada de vida. Júlio Cocielo nasceu em Osasco, São Paulo, e cresceu em meio à simplicidade e muita criatividade. Desde cedo, ele mostrava o dom de fazer os outros rirem, fosse na escola ou entre os amigos da quebrada. Em 2011, decidiu transformar esse talento em conteúdo e criou o canal Canalha no YouTube. Com um humor leve, cotidiano e cheio de improviso, ele conquistou o público jovem rapidamente. Vídeos como Namorado versus Namorada e Expectativa versus Realidade viralizaram e o tornaram um fenômeno nacional. A virada veio quando Júlio começou a explorar o formato de vlogs e situações de casal, que refletiam a vida real com um toque de humor. Com o tempo, ele passou a ser convidado para eventos, comerciais e até programas de TV. O garoto de Osasco virou referência de sucesso digital, acumulando milhões de seguidores. Seu carisma e espontaneidade renderam contratos milionários com marcas e o transformaram em um dos youtubers mais bem pagos do país. Mas, como a fama costuma cobrar seu preço, a maré de sucesso de Cocielo logo seria testada por tempestades que colocariam sua imagem à prova. As polêmicas e o término com Tatá Staniek. Nem tudo na trajetória de Júlio Cocielo foi feito de risadas e contratos milionários. Em meio ao sucesso, o criador enfrentou momentos de forte turbulência, tanto em sua imagem pública quanto em sua vida pessoal. A primeira grande polêmica aconteceu em 2018, quando antigos tweets do youtuber, considerados racistas, ressurgiram nas redes sociais. A repercussão foi imediata. Cocielo perdeu contratos, viu sua popularidade despencar e precisou lidar com o peso do cancelamento. Na época, ele fez um pedido público de desculpas e se afastou temporariamente da internet para refletir. Oi, vocês devem estar sabendo o que tá rolando por aí. Eu sei que vai ter gente que vai ver esse vídeo e já vai querer me xingar, mas calma. Eu peço, por favor, que você assista e que deixe eu me posicionar primeiro. Eu tô aqui consciente do meu erro, eu não quero tentar ter razão ou querer debater pela razão em cima de alguma coisa que realmente eu não tenho razão nenhuma. Resumidamente, tava rolando o jogo da França, o jogador correu do campo de defesa até o ataque a 32 km por hora. E eu fiz um comentário muito zoado, muito mal explicado e gerou toda essa confusão que você tá vendo agora. Eu tentei me referir à velocidade dele e o comentário foi tão infeliz e mal explicado que acabou ofendendo algumas pessoas. Eu entendo muito bem a revolta que rolou e em meio a tudo isso eu queria entender. Eu olhei e falei, mano, deixa eu entender aonde eu errei. E eu fui atrás desse erro e eu agradeço as pessoas que souberam me ouvir, souberam conversar comigo e me explicaram sobre o racismo institucional e o racismo velado. E a partir desse momento que eu entendi, eu percebi que é importante, é uma coisa que todo mundo devia aprender e entender. É uma parada que a gente só precisa prestar atenção nas estatísticas. Por exemplo, muito negro morre sendo confundido com bandido. Também teve o caso de um negro que ele estava entrando no carro dele, ele foi preso, acusado de estar roubando o próprio carro. É bom a gente se informar. No meu caso, a minha ignorância
ignorância foi combatida com conhecimento. E quando eu fiz esse tweet, logo em seguida eu deletei ele, porque quem me conhece, quem me assiste, sabe que meu intuito nunca foi ofender ninguém. E quando eu vi que tava ofendendo, eu deletei. Ah, quando pesa no bolso, as pessoas pedem desculpa. Mano, eu não nasci em berço de ouro, eu vim do nada. A coisa mais importante pra mim é a minha criação e humildade. E eu aprendi que a humildade, ela não tá no que a gente tem, ela tá no nosso caráter. E quem me ensinou isso foi minha mãe. Eu me sinto envergonhado em ter decepcionado ela. Eu entendo completamente o porquê que isso tudo tá acontecendo. E eu não precisei pensar duas vezes pra sentar aqui, me posicionar e pedir desculpa por todos esses erros. Sobre os tweets antigos. Tem muitos de quando eu tinha, sei lá, mais ou menos 17 anos de idade. Aquele monte de merda que eu falei é muito distante de quem eu sou hoje e do tanto que a minha vida evoluiu de repente. O eu de um dia atrás já não é o eu de agora, sabe? Todo dia a gente tem que buscar evoluir pra ser uma pessoa melhor. Eu não sou uma pessoa que quero espalhar o racismo, que quero ser preconceituoso. Hoje, eu leio tudo aquilo que eu postei e eu me sinto envergonhado. Foram coisas absurdas. Naquela época eu postava supostas piadas que eu via em stand-up, que eu ouvia no MSN, que eu via em blog, que eu via em programa de humor, e eu deveria ter, mas eu não tinha e nem tive a mínima noção do peso que isso teria hoje. E com isso eu aprendi que o que eu falei não é piada hoje, não é amanhã e nunca tem que ser. A gente tem que evoluir junto com o mundo. E eu vacilei. O que eu postava, hoje em dia, apareceu fora de contexto e não era maldade. E aí, no meio de uma situação polêmica, tudo o que eu falava acabou se passando como a minha opinião, só que não é e nunca foi. Mas de qualquer forma, isso não justifica. Esse tipo de piada, ironia ou brincadeira não é pra ser feito nunca. Pode ser adulto, pode ser criança, pode ser em 2018, pode ser em 2010, pode ser em 1940. A real é que nunca deveria. A minha intenção nunca foi causar dor, mas infelizmente é o que tá acontecendo. Então eu aceito todas as consequências, porque eu fui imaturo, fui irresponsável. Eu era completamente diferente da pessoa que eu sou hoje. Eu fui um completo ignorante e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente de quem eu era. Eu não tô fazendo esse vídeo por marcas, eu tô fazendo por mim, porque eu me senti mal. Eu lendo as notícias eu fiquei com vergonha de mim, fiquei com vergonha de me apresentar pros meus amigos, fiquei com vergonha da minha família. E mano, eu entendi. A partir do momento que eu falo coisas sem pensar, eu posso perpetuar o preconceito e não é isso que eu quero. E eu não quero isso pra mim e nem pra quem me acompanha na internet. Eu sem querer espalhei o ódio e acabei sendo uma pessoa que eu não sou. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque deve existir pessoas que falam besteira como eu falei e isso atrapalha todo um pensamento, toda uma causa. Só quem passa por isso, só quem sofre, só quem sente na pele que consegue explicar, sabe? Eu não consigo controlar como cada um vai reagir nas coisas que eu falo. Infelizmente não tem um termômetro pra isso. Mas a partir do momento que eu ofendi, eu faço questão de vir publicamente pedir perdão. Eu não tenho assessoria e não que eu vá até agora. Ninguém vai ficar revisando minhas coisas e tal. Eu aprendi e evoluí. E não é só pra mim. Eu quero que quem me assiste também entenda e bota na cabeça que a gente precisa evoluir. E sim, eu apaguei 50 mil tweets ou mais. Ah, meu Deus, ele tinha 50 mil tweets ofensivos ou mais. Mano, calma, não é isso. Eu apaguei por quê? Porque eu quero recomeçar. A partir de agora, eu vou olhar pra frente, fazer diferente, aprender com o meu erro e vou levar toda essa situação pra sempre comigo, porque isso foi uma lição pra mim. Isso não deveria, mas faz parte do meu processo de aprendizado e crescimento humano. E não é só uma lição pra mim, é uma lição pras milhões de pessoas que me seguem. Muito obrigado você que me acompanha, muito obrigado por estar aprendendo essa lição aqui do meu lado, sem ter que precisar tomar um tombo como eu tomei. Usa isso como lição pra sua vida também. São essas coisas que nos tornam pessoas melhores. Eu entendi minha responsabilidade e eu sei que agora, daqui pra frente, eu tenho que influenciar as pessoas que me seguem de uma forma positiva e com respeito a todos. Mas eu agradeço mais uma vez, muito obrigado pela lição e muito obrigado às pessoas que me passaram um pouco de conhecimento conversando comigo e mostraram que a ignorância é combatida assim, é combatida com o conhecimento. E mais uma vez, desculpa a família, desculpa amigos, desculpa seguidores, desculpa todos. Eu tenho muito orgulho de ser um cara que veio do nada, querendo só trazer alegria para as pessoas, mostrar que é possível realizar o sonho delas. E hoje eu me sinto envergonhado da atitude que eu tive. Eu lamento do fundo do meu coração. Essa lição, esse tombo que eu tomei, vai servir para isso nunca mais se repetir. Muitos acreditaram que seria o fim da carreira, mas Júlio conseguiu se reerguer com o tempo, adotando uma postura mais madura e cautelosa em suas falas. Contudo, a vida pessoal também chamou atenção.
O relacionamento com a influenciadora Tata Staniek, iniciado em 2017, era visto como um dos casais mais queridos da internet. Juntos, construíram uma família, tiveram uma filha e até compartilharam momentos íntimos em vídeos e podcasts. Porém, em 2024, começaram os rumores de crise no casamento, alimentados por aparições separadas e a ausência de Tata em eventos do marido. O término foi confirmado de forma discreta, mas o assunto rapidamente tomou conta das redes. Fãs começaram a especular os motivos, e comentários apontavam desde incompatibilidade de rotinas até divergências pessoais após anos de exposição pública. Enquanto alguns lamentaram o fim do casal, outros ressaltaram como o término simbolizou uma nova fase para ambos, principalmente para Júlio, que agora tenta equilibrar o humor com uma postura mais introspectiva, distante das polêmicas e focada em reconstruir a própria imagem. O patrimônio e o legado digital de Júlio Cocielo. Mesmo com as polêmicas e altos e baixos, Júlio Cocielo construiu um verdadeiro império na internet. Seu nome se tornou sinônimo de entretenimento e persistência, mostrando que é possível cair e voltar ainda mais forte. Com mais de 20 milhões de inscritos no YouTube e dezenas de milhões de seguidores somados nas redes sociais, Cocielo se consolidou como um dos maiores influenciadores do Brasil. Seu canal Canalha, ultrapassou bilhões de visualizações e seus vídeos, sempre com uma linguagem popular e situações do dia a dia, continuam sendo referência no humor digital. Financeiramente, Júlio colheu os frutos do pioneirismo. Além dos lucros com o YouTube, publicidade e parcerias com grandes marcas, ele investiu em imóveis, carros de luxo e negócios paralelos. Estimativas apontam que o patrimônio do influenciador ultrapassa a casa dos milhões de reais, sem contar os rendimentos vindos de aparições em programas de televisão e campanhas publicitárias. Mas o verdadeiro legado de Cocielo vai além do dinheiro. Ele ajudou a moldar o jeito brasileiro de fazer humor na internet, abrindo portas para toda uma geração de criadores. Mesmo após os erros, conseguiu se reinventar e mostrar que amadurecimento também é parte do sucesso. Hoje, Júlio é visto como um exemplo de resiliência e aprendizado. Sua trajetória mostra que, no mundo digital, errar pode custar caro, mas reconhecer, mudar e seguir evoluindo é o que define os verdadeiros tubarões. E assim finalizamos mais um episódio do Tubarões de Sucesso. Um canal feito para quem acredita que grandes conquistas começam com grandes histórias. Aqui, você acompanha de perto as trajetórias de empresários, visionários e marcas que mudaram o jogo. Se esse conteúdo te inspirou de alguma forma, deixa o like, porque isso nos mostra que estamos no caminho certo. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nessa história. A gente lê tudo e responde sempre que possível. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos tubarões que vamos revelar por aqui. Tubarões de Sucesso. Porque quem aprende com os gigantes vai mais longe. Nos vemos no próximo vídeo.